Bom, vamos ao nosso giro pela política do dia 15 de outubro. Muito obrigado a todo mundo que vem assistir ao nosso quadro aqui. Nesse quadro a gente junta várias notícias de política para falar sobre o assunto com mais detalhe, falar sobre tudo o que aconteceu no dia. Estamos perto do segundo turno, tá chegando a hora da definição, hein, galera? Contamos com vocês aí nessa reta final. Obrigado a todo mundo que vem assistir nosso vídeo aqui. Não esquece de clicar aí no maisinho, no foguinho, qualquer que for o indicador aí da rede que você tiver para melhorar o nosso posicionamento, que traz mais gente aqui para o canal também. Muito obrigado de qualquer forma se você está assistindo o nosso vídeo aqui, né? Hoje vamos falar as notícias trazidas por Dr. Enéas 5656, Torcísio e várias outras pessoas. Hoje vamos falar sobre a pesquisa Modal Mais, que o pessoal esquerdista está tão preocupado que nem menciona a existência dela. O TSE é Lula, tá na cara que o TSE é Lula, as decisões são todas a favor do Lula. Pércio Arida apoia, mas apoia na esperança. Isso mostra o que se tornou a direita anti-Bolsonaro no Brasil. As três pessoas que são da direita anti-Bolsonaro no Brasil. Vamos falar também sobre o Bandeirão no Planalto, quantos dias você acha que vai durar o Bandeirão no Planalto e muito mais. E bom, vamos começar aqui com as pesquisas. Houve uma mudança aqui na pesquisa, no agregador aqui, porque eles colocaram agora os indecisos e os votos em branco e nulos, né? E tem uma surpresa boa aqui, que é justamente isso. Porque o que está acontecendo aqui no agregado? Repara que mesmo com o pessoal socialista tentando colocar o Lula com uma diferença enorme em relação ao Bolsonaro, nas últimas pesquisas o Bolsonaro tem subido bastante. O Lula caiu só um pouquinho, mas Bolsonaro subiu bastante. Então como é que pode, né? Se só tem dois candidatos, se um cai, o outro sobe, né? Mas aí tem a explicação aqui nos indecisos. Os indecisos estão caindo muito, o pessoal está se decidindo. Isso é muito positivo para o Bolsonaro. E também explica uma coisa que a gente vai falar mais adiante, que os indecisos eles tendem mais para Bolsonaro que para Lula. Mas aí, segundo um determinado colunista de uma determinada revista, isso não dá para Bolsonaro ultrapassar Lula, porque o número de indecisos aqui é muito pequeno, então mesmo que todos os indecisos vão para Bolsonaro, não ultrapassam Lula. Qual que é o erro deste mané? É que ele está vendo só a pesquisa do IPEC e do IBOP, do IPEC, Datafolha e sei lá mais o que, aquelas pesquisas que dão 300.000% a favor do Lula, né? Se pegar uma pesquisa como, por exemplo, a Modal Mais, a gente muda totalmente a visão da coisa aqui, né? Então, vamos falar sobre isso. Realmente está diminuindo a diferença aqui, o que significa que, se mesmo com todas as pesquisas para Lula, a diferença está diminuindo, a verdade, meu amigo, é muito pior do que isso. E essa pesquisa aqui da Modal Mais deve deixar mesmo o pessoal esquerdista apavorado. Saiu ontem essa pesquisa e ela deu o seguinte: 46% dos votos é para o Lula e Bolsonaro com 45,8%. Ou seja, Bolsonaro ganhou votos significativamente desde a última pesquisa que eles fizeram. Lembra, essa não é a primeira pesquisa que eles fizeram no segundo turno. No segundo turno, eles já fizeram uma pesquisa Modal Mais futura, em que Lula tinha 49,3% dos votos e Bolsonaro tinha 46%. Nessa pesquisa agora, Lula caiu 3, alguma coisa votos, porque agora o Lula tem 46% dos votos, e Bolsonaro caiu só 0,2%, tem que estar com 45,8%. Ou seja, empatou pela Modal Mais. Nessas poucas semanas aí entre a primeira pesquisa, que foi logo no dia seguinte ao primeiro turno, quer dizer, logo no início do segundo turno, né? Dia 7 de outubro, e agora, dia 14 de outubro, já deu uma encostada significativa entre Lula e Bolsonaro. Isso tudo lembrando que a Modal Mais foi das que mais acertou. Se você pegar aqui, essa aqui foi a última pesquisa da Modal Mais antes do primeiro turno, né? Então aqui, às vésperas da eleição, o Banco Modal e a Futura Inteligência divulgam nova pesquisa. É a Modal Mais Inteligência, que é a mesma pesquisa agora. Essa aqui foi a última do primeiro turno. E como é que foram? Ele disse aqui que Lula teria 41,7%, Bolsonaro 38,8%, a Simone estaria na frente do Ciro, Simone com 3,8%, Ciro com 3,7%, e mais um monte de candidato aqui. Você pode não reconhecer os números aqui, porque aqui estão em votos gerais, contando voto em branco, voto nulo, indeciso, não sei o que lá. Quando você bota os votos válidos, que é o que conta no final das contas, eu pego essa pesquisa deles aqui,
Eu fiz uma conta de padaria muito rápida aqui e dá o seguinte, o Lula com 47%, o Lula no final teve 48,5%, então 1,5 ponto a mais para o Lula nas urnas. Bolsonaro 43,59%, exatamente o que Bolsonaro teve nas urnas. Então Bolsonaro eles acertaram em cheio. Simone Tebet 4,2%, também muito perto do que a Simone Tebet teve nas urnas. O Ciro eles erraram um pouquinho, botaram 1,5 ponto abaixo do Ciro. Ou seja, o Ciro ainda está com 44,1%, quando na verdade ele teve só 2,7%, alguma coisa assim. Ou seja, repara o que aconteceu. Eles acertaram tudo com certeza, com exceção do 1,5% que saiu daqui e foi para cá. Que é um movimento, digamos, bastante previsível, né? Realmente, de fato, muitos eleitores do Ciro, na última hora, resolveram votar Lula para tentar encerrar o negócio no primeiro turno. Não mudou, não resolveu, mas foi esse movimento que aconteceu. Fora isso, a Modal Mais acertou praticamente na mosca o resultado do primeiro turno. Muito mais do que Paraná Pesquisas, muito mais do que qualquer outra dessas empresas de pesquisa, né? Então repara que realmente o resultado deles tem muito mais confiabilidade, e a gente pode imaginar que realmente nesse momento estamos praticamente empatados, 46-46. É o que deu também o agregador lá da The Economist, que depois ela resolveu mudar, porque, né, afinal, os esquerdistas lembraram, olha só, se você falar que o Bolsonaro está na frente do Lula, aí o Lula perde, porque a única coisa que sobrou para o eleitor do Lula para incentivar ele a votar é o fato de que ele acha que o Lula vai ganhar essa porcaria, que nas pesquisas eleitorais o Lula está na frente, não sei o que lá. Lembra, isso tudo aqui ainda tem o efeito da ausência depois no final das contas, né? Então, a gente ainda tem algumas semanas, né, a eleição em si é no dia 30 de outubro, então ainda temos aí 15 dias mais ou menos para a gente fazer essa diferença aí, para a gente conseguir passar na frente, porque lembra, no segundo turno, se terminar isso daqui do jeito que está aqui, ó, o Lula leva, cara, na boa, 46 a 45,8%, já era, pode ser 0,01% leva. Dá tempo de virar, dá para virar, tá muito pequena a diferença, tem um monte de coisa para ajudar Bolsonaro nesse segundo turno. Tem uma outra coisa também que o pessoal não tá lembrando, mas é o seguinte, que no dia 28 de outubro, a sexta-feira antes da eleição, é dia do funcionário público. Olha que coisa bacana, o funcionário público vai ter um feriadão nesse final de semana, hein? Eu aconselho todo funcionário público a viajar, porque você sabe, a maior parte dos funcionários públicos prefere votar no Lula. O Lula tem muito mais garantia de que vai aumentar o tamanho do Estado e isso melhora a vida dos funcionários públicos. Então, e lembra, isso daqui afeta principalmente o fato de que o eleitor do Lula é o eleitor menos engajado, o eleitor que tem menos interesse em votar. Então, pega isso aí, junta uma coisa com a outra, você vai ver que vai ter muito funcionário público que vai viajar, e vai viajar tranquilo no feriadão, aproveitar o feriadão, porque ele sabe que afinal só o voto dele não vai fazer diferença mesmo, né? Um monte de funcionário público viajando no feriadão vai ser ótimo, vai ajudar Bolsonaro pra caramba no final das contas, né? Isso aí tudo para dizer que sim, a gente está na trajetória certa, não tem nada ganho ainda, não é que Bolsonaro já ganhou o segundo turno, não tem isso, mas estamos na trajetória certa, temos tudo para ganhar esse segundo turno, né? E quando a gente fala de pesquisa, lembra, o pessoal da imprensa tradicional adora lembrar algumas pesquisas e não outras, né? Então repara essa pesquisa aqui, essa reportagem aqui falando sobre a diferença das pesquisas no primeiro turno. A gente sabe que o que realmente deu nas urnas foi 5,2% de diferença, né? IPEC, Datafolha e PESP deram 14 pontos de diferença entre Lula e Bolsonaro, né? Por isso, inclusive, que o CAD queria investigar, porque é suspeita de cartel, suspeita que eles combinaram o resultado nisso daí. Não é muito curioso que, embora os números aqui sejam um pouquinho diferentes, na prática todos eles botavam 14 pontos de diferença, e vamos combinar, não eram tão diferentes assim os números, né? Um númerozinho de diferença, só para não ficar igualzinho, para não ficar estranho igualzinho, né? Enfim, aí teve outros aqui que deram 11 ou 10 pontos de diferença, a Ideia, Poder Data, Quaest, Atlas Intel deu 9,2. Aí o que eles falam aqui é que a que acertou mais perto foi a Paraná Pesquisas, que deu a menor diferença possível.
sendo que eles nem colocam a Brasmarket, não colocam a GERP, não colocam a Modal Mais. A Modal Mais, que como a gente viu, foi a que acertou quase que o valor exato ali desse negócio e que realmente mereceria o crédito nesse caso, né? O pessoal continua insistindo nessas pesquisas que erram a favor do Lula. Por que será? Eu, sinceramente, acho que devia ser investigado esse troço mesmo. Tem alguma coisa estranha nisso daí. Erro pode acontecer, é verdade. Nenhuma pesquisa é perfeita e coisa e tal. Agora, todas errarem o mesmo número, igualzinho, ah, meu amigo. Bom, outra coisa curiosa, né? Também, de novo, aqui a pesquisa, essa reportagem feita pela Laísa Dallagnol, falando agora sobre as pesquisas no segundo turno. Pesquisas seguem batendo cabeça sobre a distância entre Lula e Bolsonaro. E aí ela diz aqui, ó, as pesquisas divulgadas até aqui variam a diferença entre 4 e 10 pontos percentuais. Nananina, não, minha amiga, não tem esse troço, não. É porque as pesquisas que vocês querem empurrar para o eleitor dão entre 4 e 10 pontos percentuais. A pesquisa da Modal Mais, que foi a que mais acertou no primeiro turno, dá 0,2% de diferença, uma diferença insignificante. Uma coisa que pode ser mudada por qualquer coisa, ventou muito no dia, pode mudar o resultado da eleição, isso daí. Então, eles querem vender para você que Lula está na frente. Não se sabe se está 4 pontos ou 10 pontos na frente. Mas não, eles estão tentando engrupir o mesmo golpe que eles tentaram engrupir o pessoal no primeiro turno, de que Lula ia ganhar no primeiro turno, de que Lula estava muito na frente, não sei o que lá, e né, Bolsonaro já perdeu a eleição, desiste aí Bolsonaro que você já perdeu. No final das contas, a diferença é muito menor do que essa. Eu estou para dizer que se as pesquisas estão dando empate agora, é porque Bolsonaro já está na frente há algum tempo, né? E olha só, teve aquela pesquisa da BTG que fazia com o Instituto Ideia, não é isso? Eles suspenderam para o segundo turno. Achei sensato do pessoal, né? Achei sensato. Ele está nessa lista aqui, tem a Ideia, que é uma das que errou 11 pontos, igual a Quaest, coisa e tal, né? O pessoal que erra com vontade a favor do Lula. Então, eu acho que o pessoal já se deu conta que é roubada isso daí, que essas pesquisas estão, na verdade, piorando a situação, a imagem do banco, né? Achei positivo terem cancelado a pesquisa. O Tarcísio está trazendo a Nise Yamaguchi para a campanha dele. A Nise Yamaguchi, vocês lembram, uma médica, salvou milhares de vidas durante a pandemia, fez tratamento com um monte de gente e usou determinadas drogas que lá no YouTube a gente não pode falar, mas aqui eu posso falar. Ela usou hidroxicloroquina e ivermectina e com isso conseguiu salvar a vida de um monte de gente. Olha só que coisa, é o que eu falo para vocês, o que eu acho que tem que ser investigado depois dessa pandemia foram essas pessoas que quiseram proibir os médicos de usar determinadas drogas. Como pode? Ok, você pode chegar à conclusão de que não tem certeza, não havia certeza se tais drogas funcionavam ou não. Então, por isso você proíbe? Não, poxa, deixa o médico decidir. De repente o médico decide que naquele caso particular, naquele paciente particular, é a melhor coisa que tem para usar naquele momento. Deixa o médico decidir. Se o médico tiver errado, olha só, não tinha muita alternativa, né? A verdade é essa. O pessoal gosta de falar que, não, preferiu hidroxicloroquina do que vacina, não sei o que lá, sendo que não tinha essa opção. Ao longo de todo o ano de 2020, a gente só tinha hidroxicloroquina e ivermectina. Não tinha vacina em 2020. Só no ano seguinte que foi descoberto, que foi disponibilizada a vacina. E mesmo assim, mesmo nesse caso, lembra, a vacina é uma coisa prévia. Você toma a vacina antes de pegar a doença. Depois que você pegou a doença, o que você pode fazer é tomar hidroxicloroquina e ivermectina. Hoje já tem mais remédios. Hoje tem o Remdesivir, tem um monte de remédio aí que colocaram no mercado para depois que a pessoa adoeceu. Mas a verdade é, até aquele momento, o que a gente tinha era isso. E as pessoas que quiseram proibir. Eu não tenho dúvida que tem sangue na mão dos apresentadores do Jornal Nacional ao ficarem proibindo hidroxicloroquina e ivermectina. Ainda assim, colocam aqui, ó, Tarcísio traz médica negacionista Nise Yamaguchi para a campanha. E aqui está o outro erro que esse pessoal não se tocou ainda. Eles ainda estão naquela bolha deles, achando que o pessoal está preocupadíssimo com o Covid, que, nossa senhora, Bolsonaro genocida e coisa e tal. Alguns na campanha já começaram a perceber a verdade, que o povo está cagando para a porcaria da Covid. Por quê? Já passou esse negócio, ninguém quer mais nem saber disso, todo mundo é esgotado desse assunto, ninguém mais quer saber disso daí. Eu tenho evitado falar, o pessoal tem até reclamado, Peter, você não é mais contra o lockdown? Não, sou contra a coisa toda, mantenho tudo que eu falei durante a pandemia. A questão é que ninguém mais quer saber disso, cara, ninguém está mais nem aí para esse assunto, a verdade é essa.
Então, passou isso daí. E é o que eu falei que ia acontecer. Esse pessoal apostou muito nessa coisa de pandemia e coisa e tal, sendo que, eleitoralmente, fora da bolhazinha deles ali, não, tudo bem, eu sei que tem uma bolhazinha ali da esquerda que, pô, até hoje está usando máscara, até hoje está reclamando de vacina, não sei o quê. Saiu dessa bolhazinha minúscula dos pandeminions mais radicais, ninguém está nem aí mais para isso, né? Enfim. E aqui, olha só, o Lula falou ontem, parabenizou o Renan Calheiros pela CPI da Covid, meu amigo. Você acredita nisso? Caramba, eu vou te falar um negócio. Olha só, olha, isso é o que eu falo, cara. Olha o que vai voltar pro Brasil se a porcaria do Lula ganhar. Renan Calheiros. Renan Calheiros vai ter espaço de destaque no governo do Lula. Você tem alguma dúvida? Você tem alguma dúvida que aquele pessoal da CPI da Covid, ali, o Omar Aziz, o Renan Calheiros, vão estar... Aquele ali não estava armado pelo Lula, não foi justamente o movimento da elite socialista brasileira para queimar Bolsonaro com a Covid, e você acha que esse pessoal não vai ter lugar de destaque no governo? É lógico que vai. É que não vai ganhar, mas se ganhar, meu amigo, vai ser uma merda danada, né? Enfim. E é aquilo que eu falo para vocês, esse pessoal da bolhazinha deles lá, não, porque o Pazuello vai ter que colocar na cadeia, não sei o que lá. Colocar na cadeia como? O que o Pazuello fez, meu amigo? O Pazuello não fez nada de errado, ao contrário. Batalhou lá, conseguiu salvar um monte de gente, levou o Ministério da Saúde no momento mais crítico que ninguém queria assumir, porque, né, lógico, numa pandemia, meu amigo, vai morrer um monte de gente, não tem o que fazer. O que você pode fazer é tentar melhorar o máximo possível, tentar atender o máximo possível das pessoas, né? Enfim, olha o pessoal apostando nesse negócio da Covid, e é o que eu tô falando para vocês, é isso que vai matar esse pessoal da esquerda, porque eles estão até agora nesse disco arranhado de Covid, enquanto o grosso da população não está mais nem aí para isso. Pô, vamos, bola para frente. O que interessa é como é que vai ser o país daqui para frente. Pandemia passou, cara. Bom, vamos falar sobre o absurdo favorecimento do Lula no TSE, nos julgamentos do TSE, né? A gente já esperava que ia ter algum favorecimento para o Lula, mas, cara, que coisa absurda, né? Como estão chegando no ponto de que, olha só, o Lula não se considera nem corrupto nem ladrão, então temos que respeitar a vontade dele, não pode chamar ele de corrupto nem ladrão, né? É o que diz o cabeça de ovo aqui na charge. Mas a charge, lógico, é brincadeira, né? Um exagero do que está acontecendo. Mas se você olhar aqui, olha só, o TSE atendeu o Lula 37 vezes. Às vezes que o TSE mandou tirar a reportagem, tirar alguma coisa que é contrária ao Lula. 37 vezes. Bolsonaro, apenas 6. E teve um monte de pedido do Bolsonaro que não foi atendido. Ou seja, claramente o pessoal está fazendo o quê? Tá ajudando o Lula, tá tirando as fake news. É porque aquele negócio, é o que eu falo para vocês, isso daqui no final das contas, eles acham que fake news faz diferença. A gente sabe que não faz diferença nenhuma. O que faz diferença mesmo é a verdade. Essas fake news aí, isso aí pode dar algum... levantar discussão, as pessoas podem falar sobre o assunto, mas na verdade, se for fake news mesmo, não vai muito longe. Agora, a verdade é o que incomoda esse pessoal. Por que proibiram chamar o Lula de ladrão? Porque o Lula é ladrão, todo mundo sabe disso, é mais pura verdade, porra. Não tem nenhum questionamento possível sobre esse assunto. E aí não pode chamar de ladrão e corrupto, porra. Porra, aí não, o temor desse pessoal não é a mentira, não é a fake news, o temor desse pessoal é a verdade. Por isso que eles censuram tanto, né? Olha só, e o PT agora está acionando o TSE contra a Jovem Pan. A Jovem Pan, vocês sabem, ela recentemente até botou uns comentaristas lulistas lá, porque com medo do pessoal reclamar lá que no TSE, porque né, lembra aquela reportagem do YouTube, que o YouTube botava as lives da Jovem Pan, e daí, cara, uma besteira enorme. A Jovem Pan perdeu o público com isso, porque fica um chato de um cara lá falando lulice lá no quadro, sem nenhuma necessidade, sem ninguém querendo ouvir o que ele fala. Um quadro que era ótimo, ficou um quadro meh agora. E ainda assim o PT quer tirar a Jovem Pan do ar, porque não? Porque como é que pode uma televisão que fala bem do Bolsonaro, sendo que as outras televisões todas batem em Bolsonaro dia e noite sem fim. Não tem uma pessoa na Globo, não tem uma pessoa na Globo News que levanta lá e fala, não, eu acho que o Bolsonaro fez uma coisa certa, eu acho que o Bolsonaro tem razão nisso aqui. Não tem uma pessoa. Mas o errado é a Jovem Pan, que tem pessoas que defendem Bolsonaro. E não são todas não, aquilo que eu falei. A Jovem Pan tem um monte de programa socialista pra caramba lá. É um ou outro que salva, o Pingo nos Is, mais um ou outro que salva ali. E mesmo nesses, a Jovem Pan colocou o contraponto lá, colocou o Mané lulista lá,
E ainda assim, meu amigo, não tem jeito, cara. O Lula, ele quer, tipo assim, ele quer ser colocado na cadeira de presidente. O grande obstáculo para ele, como eu falei para vocês, é que a justiça eleitoral brasileira, ela é séria, muito mais séria que a americana. Se não fosse isso, a gente estava fudido, meu amigo, porque Lula já estava empossado já. E a justiça eleitoral, o que eu digo justiça eleitoral, é a equipe técnica, o pessoal que faz a eleição mesmo. Os juízes até, você pode ver, os juízes estão totalmente a favor do Lula. O TSE dá qualquer coisa que o Lula peça, o Xandão dá. Os juízes estão totalmente a favor do Lula, mas a equipe técnica do TSE, o pessoal que faz a eleição mesmo, faz muito melhor do que lá nos Estados Unidos. Se não fosse isso, a gente já estava fudido mesmo. Bom, aqui está o cara aqui, o Roberto Amaral, dizendo que o futuro do Brasil está no fio da navalha. Nação decidirá se vai retroceder, aprofundar-se na autoliquidação, na renúncia de qualquer aspiração de futuro, ou seja, votar no Lula, ou com suas próprias forças pôr-se de pé, ou seja, votar no Bolsonaro. Né? É isso que ele está falando, só pode ser, né? Porque retroceder no espectro que a gente está falando aqui, na situação que a gente está, retroceder é eleger o presidente de 2002, pô, um cara que quebrou o Brasil, que criou inúmeros esquemas de corrupção, que roubou dinheiro pra caramba, que torrou grana com os amigos da América Latina e com isso deixou o país numa miséria completa que foi os anos da Dilma, né? Então só pode ser isso, né? Lógico, como é da Carta Capital, eu imagino até que ele vai desenvolver esse trecho de outra forma, mas certamente entenda. O que ele está falando não é errado. O futuro do país está no fio da navalha. Ou a gente vai afundar de vez com o socialismo, com o PT, com o Lula, retroceder aquele passado terrível, ou a gente vai olhar para frente, meu amigo. Vamos ver o que é melhor para o Brasil. Vamos seguir em frente, as coisas estão acontecendo. Ah, não está o ideal, ainda falta muita coisa para ser feita? É verdade, falta muita coisa ainda. Mas voltar para o passado, retroceder, isso que não dá para fazer. Bom, o TSE abriu investigações sobre o juiz alagoano que teria favorecido Paulo Dantas. Lembra o Paulo Dantas, que concorreu à eleição lá em Alagoas e coisa e tal, e que agora ele vai continuar concorrendo, né? Foi tirado do poder, foi suspenso do poder, mas continua concorrendo na eleição, o que é um absurdo. O cara claramente fez uma roubalheira danada no governo lá de Alagoas, na Assembleia Legislativa. Enfim, descobriram que um conselheiro, um ministro do TRE de Alagoas, votou a favor do cara. É o que eu falo, por que o Nordeste está tão mal? É a mesma coisa que a gente tem no TSE, desculpa, no STF a nível nacional, você tem nos TREs a nível estadual. Por quê? Quem nomeia juízes para as cortes estaduais, para o Tribunal de Justiça estadual, para o TRE estadual, são os governadores. E aí você para pensar, no Nordeste a gente tem um monte de governador de esquerda há um tempão. Imagina o grau de corrupção que tem dentro dos TREs ali do Nordeste, né? Equipe técnica, eu não tenho nada o que falar, mas os juízes, a pessoal ali do comando do TRE, esse pessoal é podre, é todo mundo político, é todo mundo motivado politicamente, indicado por Renan Calheiros, indicado por gente da esquerda lá em Alagoas. Imagina a podridão que não tem por aí. Não é estranho notar como é que Lula consegue votações enormes no Nordeste. O que o pessoal pode fazer lá para atrapalhar a coisa, eles fazem, né? Uma notícia excelente, o Zema vai coordenar a campanha do Bolsonaro em Minas Gerais. Não tem notícia melhor do que essa. Já tem notícias de que o Bolsonaro já ultrapassou o Lula em Minas Gerais, e com o Zema coordenando a campanha dele, eu não tenho dúvida que ele vai conseguir virar muito voto lá em Minas Gerais. O Zema é uma pessoa que tem uma identificação muito grande com o mineiro, que foi muito bem aceito pelo mineiro e está fazendo um trabalho excelente lá em Minas. Então, não tenho o que dizer, não teria coisa melhor para acontecer do que o Zema assumir a campanha do Bolsonaro lá em Minas. E, é lógico, vocês sabem, existe essa disputa entre o Zema e o Tarcísio. É uma disputa que está só começando agora. A gente sabe que o Tarcísio vai ganhar em São Paulo. Nessa altura do campeonato, nem o Haddad mais já pensa outra coisa, né? Mas não fala explicitamente para não entregar a corrida, mas ele já sabe que não vai ganhar, que vai ser o Tarcísio. Agora, o que o Zema e o Tarcísio estão pensando, né? Quem é que vai ser o candidato de Bolsonaro em 2026? Porque vai ser um dos dois. Assim, lógico, 4 anos, gente, é muito tempo. Pode acontecer um monte de coisa ainda até lá. Mas, muito provavelmente vai ser um dos dois. Ou vai ser o Zema, ou vai ser o Tarcísio. E certamente o Zema, com essa ajuda dele lá em Minas, e o Tarcísio também está ajudando o Bolsonaro em São Paulo, capacita os dois para chegarem lá. E é bom o Bolsonaro ter 2 nomes. Por quê? Como eu falei, são 4 anos. A gente não sabe o que vai acontecer entre agora e daqui a 4 anos. Né? Pode acontecer um monte de coisa. Traição,
barbeiragem, pode acontecer um monte de coisa. Então, Bolsonaro vai escolher um dos dois. Esse é fato que Zema, com esse apoio a Bolsonaro, virando Minas Gerais para Bolsonaro, se capacita a ser um candidato de Bolsonaro lá em 2026. Né? E, sinceramente, qualquer um dos dois teria meu voto. Tanto o Zema quanto o Tarcísio. São excelentes candidatos para 2026. É cedo para a gente pensar nisso ainda, né? Vamos pensar no Bolsonaro por hora, é o mais importante. Agora, isso daqui, cara, essa frase do Pércio Arida, ela simboliza a situação do isentão, né? Olha o que ele disse, que o Pércio Arida foi um dos caras que participou da criação do Plano Real. O cara não é ruim, o Plano Real foi uma coisa positiva aqui para o Brasil, aqueles Arminio Fraga, Pedro Malan, aqueles economistas do PSDB, eles fizeram uma coisa boa lá atrás quando fizeram o Plano Real, não tenha dúvida. Senão a gente estaria igual a Argentina hoje em dia, ainda com inflação descontrolada e tudo mais. Eles conseguiram colocar uma coisa no governo brasileiro que segurou o gasto do governo até durante os anos Lula, né? Então, os caras são bons. Agora, qual que é o erro desse pessoal? Que, aliás, é o erro de muito isentão que tá por aí. É aquela ideia de que, a direita já tá forte pra caramba, e agora eu posso sacanear Bolsonaro, porque daí eu vou entrar na próxima eleição. Eu já vi, olha só, o pessoal do MBL falando isso, o pessoal do MBL falando, não, porque Bolsonaro foi um acidente de percurso, porque nós que tiramos a Dilma, e se Bolsonaro entrou no meio e ganhou a presidência, a gente tem que tirar Bolsonaro, que aí o MBL vai entrar, vai crescer de novo. Esse pessoal tá muito iludido mesmo, porque quem detonou as chances do MBL foram eles mesmos, justamente com essas duas colocações. Primeiro, a questão da época da pandemia, que eles ficaram todo pandemínico, apoiando Dória e coisa e tal. E segundo, pela própria trairagem a Bolsonaro. Bem ou mal, Bolsonaro é um cara autêntico, um cara que passa autenticidade pro povo. Esse pessoal de condomínio de São Paulo fica achando que a autenticidade é só... não, é eu fazer umas brincadeiras no TikTok, na internet, eu conquisto todo mundo. Não, meu amigo, tem uma quantidade enorme de gente no Brasil que vai te achar falso com esse tipo de coisa, que nem vê TikTok, nem vê YouTube, nem vê essa porra toda. Bolsonaro chega nesse pessoal. Esse é o erro do Pércio Arida e de tantos outros. Eles querem a direita, eles querem o liberalismo econômico, mas eles falam, não, eu quero o meu liberalismo econômico, eu quero o meu partido liderando essa coisa. Então eu vou sabotar Bolsonaro porque isso vai me fazer crescer mais adiante. Não vai, não vai. Vocês perderam o bonde da história. Aceita. Tenta contribuir com o Bolsonaro, que isso vocês conseguem fazer alguma coisa. Conseguem ter um cargo no governo, conseguem fazer subir alguma coisa nisso daí. Fora isso, cara, o que esses caras estão fazendo é tentar sacanear Bolsonaro, por quê? O que eles querem? Eles querem vir com aquela frase, já pode até escutar, se acontecer o pior, de Lula realmente ganhar do Bolsonaro, você pode até saber com certeza, a primeira coisa que o pessoal vai falar, não, que Bolsonaro trouxe o PT de volta. Pois é, trouxe o PT porque vocês foram covardes, traidores e ficaram apunhalando o cara pelas costas. É por isso, se acontecer, a culpa vai ser 100% do MBL. Eu digo isso, MBL, o pessoal do PSDB, os traíras lá do Nando Moura e etc., esse pessoal vai ser o culpado da volta do PT se isso acontecer. É só ver as pesquisas. Bolsonaro tem tudo para ganhar. Mas aí fica esse pessoal, não, vou votar nulo, não sei o que lá. Ou pior ainda, como o tal do Pércio Arida, não, eu tenho esperança que o Lula vai vir com economia responsável. Esperança porque o Lula falou no programa de governo dele que vai acabar com o teto de gastos, que vai gastar dinheiro, que vai ser desenvolvimentista. Esperança de quê, meu amigo? Que você confessa, você está fazendo essa escolha por questão política, porque você quer o liberalismo econômico, mas quer o seu liberalismo econômico, não quer o liberalismo econômico de outra pessoa. Isso vai prejudicar a direita e pior, vai prejudicar esse pessoal. Eles deviam se inspirar no Weintraub da vida. Também virou contra o Bolsonaro, resolveu trair o Bolsonaro, resolveu apunhalar o Bolsonaro. Olha só, vê onde é que está indo, para onde é que vai o pessoal que faz isso. O povo entende isso muito melhor do que esse pessoal acha que entende. Pois bem, olha só o Lula aqui falando que justamente por que o Pércio Arida vai se fuder de verde e amarelo. Vai se fuder de qualquer jeito a essa altura, né? Porque ele já falou que apoia o Lula, então o Lula ganhando, o Lula não vai ser moderado, vai fuder a economia completamente, vai ferrar ele. E se o Bolsonaro ganhar, ele vai estar mais ferrado ainda, porque ninguém vai querer traidor apoiando o Bolsonaro. Então pronto, deixa quieto. O cara tá esse pessoal da direita isentona vai se ferrar sozinho nessas eleições, vai sumir todo mundo do mapa. O Lula prometeu mais refinarias e tomar conta da Petrobras por autossuficiência.
Olha o tipo de coisa que o cara quer fazer. Ele quer aumentar o tamanho da Petrobras. Adivinha o que ele vai fazer? Vai botar um monte de cupincha dele lá. Agora até gostei do termo. Nunca usei esse termo cupincha. Vou usar agora. Vai botar um monte de cupincha dele dentro da Petrobras para sugar dinheiro, fazer um esquema de petrolão maior ainda. Agora, e justamente com essa desculpa de que não temos que fazer refinarias, as refinarias superfaturadas dele lá, olha só, as refinarias superfaturadas que eles fizeram, né? Abreu e Lima gastou uma fortuna, o Comperge aqui no Rio está até agora parado, já gastando fortunas e fortunas, né? Mas o pior nem é isso. O pior é que Lula diminuiu refinaria no Brasil. Lula, na época do governo dele, o Brasil tem menos refinaria no final do governo dele que no início, sabe por quê? Porque ele deu 2 refinarias para a Bolívia. Ah, mas se você procurar aqui no Google, Lula entregou refinarias, vai falar que não, as refinarias na Bolívia foram vendidas. A refinaria de gás foram vendidas, não doadas. Lula não deu refinaria. Tudo isso daqui é porque é ajudado pelo algoritmo do Google para colocar na frente. Mas o fato é o seguinte, se você pegar as notícias da época, olha o que aconteceu aqui, ó. Essa reportagem aqui, terça-feira, dia 2 de maio de 2006. Morales invade Petrobras e nacionaliza gás. O Evo Morales da Bolívia, ele entrou com um exército dentro da refinaria da Petrobras, tomou conta da refinaria e nacionalizou o gás e disse que era dele. Aí o Lula falou assim, não, tudo bem, nós vamos combinar uma indenização e coisa e tal. Aí combinaram uma indenização de 112 milhões de dólares, que é uma merreca, tipo 1/10 do que vale a refinaria lá na Bolívia. Aí por isso que o pessoal fala, não, foi vendida. Não é assim que se vende coisa. Você não vende coisa com um cliente entrando com tropa na refinaria e tomando conta. Isso não é uma venda. Isso daí é tomou conta. O Evo Morales invadiu a refinaria da Petrobras na Bolívia. Tá aqui, ó, é só você ver. Isso aqui é Folha de São Paulo. Tá antigão assim, ó, tá meio estranho, porque é antigão esse texto da Folha. Mas pode procurar, 2 de maio de 2006. Morales invade Petrobras. Ele invadiu com tropas. Entrou o exército da Bolívia dentro da refinaria da Petrobras. Tomou conta. Depois ele pagou 112, ele pagou quanto ele queria. 112 milhões de dólares. Ele pagou quanto ele queria, porque ele já estava controlando a refinaria, ele já era dele. Aí ele aceitou com o Lula para não ficar feio pro Lula. Ah, não, vamos dar um dinheirinho aqui, coisa e tal. Foi isso que aconteceu. E pior, aqui, ó, esse aqui foi em 2015, quando saiu um vídeo de Lula falando, antes da posse do Evo Morales, que se o Evo quiser nacionalizar o gás, a gente não vai impedir. Ou seja, o Lula falou, ó, presta atenção, antes disso tudo aqui, antes de 2006, antes do Evo ser eleito, quando o Lula estava apoiando o Evo Morales para ser presidente da Bolívia, o Lula foi numa palestra e falou, se o Evo Morales quiser nacionalizar o gás, a gente não vai impedir, porque o gás é deles, né? Não tem o papo do petróleo é nosso, que o Lula fala aqui no Brasil, então o gás é deles, então ele pode fazer isso, não tem problema. E o Evo Morales entendeu muito bem o recado, ou seja, foi lá e tomou posse da refinaria. Lula literalmente deu a refinaria para o Evo Morales. Esses 112 milhões aqui, ou 112 mil, sei lá quanto é que foi 112 milhões de dólares em 2007, aqui, ó, foram vendidas por 112 milhões em 2007. Não, mas se ele invadiu em 2006, como é que foram vendidas? Não é assim que é venda. Venda, você combina um preço, a pessoa paga, você entrega para ela o bem. Não foi assim que aconteceu. O Evo Morales invadiu a refinaria, aí depois foi negociar com o Lula uma indenização para dizer que não ficou muito estranho, e aí pagou quanto ele quis pagar para o Brasil. A verdade é essa. E não foi só isso, lógico, né? Ainda tem o caso do prejuízo de Pasadena, que foi a outra refinaria que a Dilma resolveu comprar lá. Na verdade, Pasadena foi comprada ainda no governo Lula, tá? Dilma aceitou essa compra porque ela era a presidente do conselho da Petrobras na época, alguma coisa assim. Ela acabou aceitando isso daí, mas essa compra de Pasadena foi no governo Lula. Uma refinaria totalmente inutilizável, ferro velho, era tudo lixo aquilo ali. Compraram caro, compraram com um contrato que obrigavam eles a comprar outra parte se acontecesse não sei o que lá. Tiveram que gastar mais dinheiro ainda para entregar a parte deles para outra pessoa, para outro grupo. Era uma empresa belga que comprou junto com eles. Ou seja, jogaram dinheiro fora. É assim que Lula quer fazer aumentar as refinarias no Brasil? É lógico que sim. Porque é assim que ele ganha dinheiro, é assim que rolou o petrolão. Essas coisas todas aí geraram grana na mão do Molusco. Né? É assim que ele gerou dinheiro durante o governo dele. Né? E, mudando de assunto, o Lula falou que Bolsonaro vai precisar ter humildade para colocar a faixa no meu pescoço, diz Lula.
Cuidado para ele não colocar uma forca no seu pescoço, Lula, porque o que está acontecendo... Você que está lembrando isso daqui? Lembra quando o Haddad falou na eleição de 2018 que não, essa noite a minha mulher vai dormir com o futuro presidente da República, né? Tá lembrando essa frase, isso daqui, deixa quieto. Alunos do IFRN denunciam lanches em troca de votos para Lula no campus em Natal. Você duvida que tem isso? Isso é compra de votos também, cara. Oferecer lanche pedindo voto é compra de votos. O Cláudio Humberto está lembrando aqui que a questão do CAD, dos institutos de pesquisa, não é que o Alexandre de Moraes mudou de ideia do primeiro turno para o segundo, porque, olha só, no dia 2 de outubro, no dia do primeiro turno, ele disse assim, ó, o TSE só registra as pesquisas. Pesquisa, não tem nada da pesquisa, não é da área eleitoral, não importa o negócio da pesquisa. Quem tem que responder pela pesquisa é o Instituto de Pesquisa, o TSE não tem nada a ver com isso. Ele literalmente falou isso com todas as letras no dia 2 de outubro. E aí ele mudou de ideia. Por quê? Porque quando o CAD começou a investigar os institutos de pesquisa, ele veio com que, não, isso é usurpação de competência. É competência da Justiça Eleitoral. E aí a questão que se põe agora é o seguinte, o Alexandre de Moraes vai investigar os institutos de pesquisa? Porque tudo bem, é competência da Justiça Eleitoral. Mas e aí? Tem que investigar esse troço. É muito estranho esse troço aqui de você ver todos os institutos errando, ou pelo menos os 3 principais institutos, errando o mesmo número de pontos. Tem alguma coisa errada aqui, não é normal esse tipo de coisa, né? Eu reconheço, nenhuma pesquisa vai acertar 100%, isso é impossível, você pode errar. A questão é, os 3 darem o mesmo valor e errarem igualzinho, tem muita coisa estranha aí. E, ou seja, foi só a Polícia Federal começar a investigar, o Moraes mudou de ideia. Não, peraí, agora é nosso, é o TSE que vê a pesquisa. E curioso, não vai abrir nenhuma investigação lá, não. Eles puxaram a competência, olha que absurdo, né? E ainda tem jornalista falando assim, tá vendo? Até o Bolsonaro fez o Alexandre de Moraes destruir a competência do TSE completamente, puxando uma ação de outro órgão, destruindo a autonomia de outro órgão, colocando a culpa em Bolsonaro. Como assim, pô? Bolsonaro é a vítima desse negócio. Quem está fazendo isso é o Alexandre de Moraes e o PT, que claramente estão ligados ali por trás. Tem uma elite socialista ali por trás tentando fazer isso, né? Pode ter certeza disso. Aqui aquilo que eu falei lá no início do vídeo, né? Os indecisos tendem mais a Bolsonaro, mas não são suficientes para virada. Não são suficientes para virada no IPEC e no IBOP, né, o Mané? O Datafolha e no IPEC. Aí sim, não é suficiente para virada. Vê ali no Modal Mais, que é só 0,2%, se os indecisos não fazem diferença, né? Bom, e por final, o Bolsonaro estendeu uma gigante bandeira do Brasil aqui na frente do Palácio do Planalto, e a minha pergunta para você você acha que isso vai durar até hoje, até amanhã ou até depois de amanhã? Responde aí nos comentários. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.